Você já parou para pensar por que o silêncio pode incomodar mais do que um grito? Em muitas situações, a ausência de resposta provoca mais inquietação do que longas discussões. Quando alguém decide sair acreditando que será procurado, o choque de não receber nenhuma reação cria um vazio impossível de ignorar. É justamente nesse espaço silencioso que a dor do arrependimento começa a se instalar. A decisão de permanecer calado diante de provocações ou lembranças não é sinal de fraqueza, mas de firmeza interior. Ao não responder, você tira do outro o controle sobre suas emoções. É como se cada palavra esperada fosse uma chave que não abre mais nenhuma porta. Esse gesto revela que você não está disposto a alimentar discussões que não levam a lugar algum. A ausência de resposta pesa porque ela mostra que você não está mais disponível para ser manipulado. Quem tentou atingir sua paz percebe que não tem mais poder sobre sua vida, e essa percepção machuca. O silêncio cria um muro invisível que protege, ao mesmo tempo, impõe respeito. Quem decide partir quase sempre acredita que encontrará do outro lado sinais de fragilidade, mensagens insistentes, ligações ou demonstrações de dependência. Mas quando se depara com a ausência completa, o impacto é devastador. A falta de contato gera um desconforto que cresce dia após dia, porque o que era esperado simplesmente não acontece. O espaço que você ocupava antes não pode ser substituído com facilidade, e esse vazio corrói a confiança de quem foi embora. A mente começa a questionar: será que eu realmente significava tanto? Será que perdi algo de valor? Essa ausência inesperada vira um fantasma presente em cada lembrança, lembrando o outro de que sua decisão trouxe consequências. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo já está mexendo com você. Então, fica até o final porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais a sua mente. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o gostei, se puder, apoiar com o valeu aqui do YouTube para fortalecer esse trabalho. E me conta nos comentários. Escreva a palavra força, para mostrar que você é alguém que não se deixa abalar. Demonstrar raiva ou tristeza pode até dar a sensação de alívio momentâneo, mas reforça a importância do outro em sua vida. Já a indiferença tem um peso muito maior, porque transmite que a partida não foi suficiente para abalar sua essência. A falta de reações previsíveis desmonta o orgulho de quem partiu. Esperava lágrima, se encontrou calma. Esperava acusações e encontrou serenidade. Esse contraste dói porque mostra que você não só sobreviveu à ausência, como está firme. A indiferença é uma resposta silenciosa que incomoda profundamente, pois obriga o outro a refletir sobre o valor perdido. O silêncio não deve ser visto apenas como ausência, mas como construção consciente de poder. Ele permite que você se reconstrua longe dos olhos de quem o deixou. Enquanto o outro espera sinais de fraqueza, você cresce em silêncio, fortalece sua mente e molda uma nova versão de si mesmo. Esse processo silencioso, quando percebido, causa espanto. A pessoa nota que, em vez de depender dela, você floresceu sozinho. Essa descoberta traz arrependimento inevitável, porque o vazio que ela esperava controlar se transformou em um espaço de evolução. O silêncio, então, deixa de ser apenas ausência de palavras e se torna a prova mais clara de que você não precisa de ninguém para continuar avançando. Poucas coisas causam tanto desconforto em quem partiu quanto perceber que você continua bem sozinho. A autossuficiência tem um efeito poderoso, porque mostra que sua vida não depende da presença de ninguém. Esse é o tipo de força que desmonta o orgulho alheio e planta a semente do arrependimento, já que revela uma independência que não pode ser controlada. A independência emocional é conquistada quando você aprende a não depositar sua felicidade em mãos alheias. Isso não significa ser frio ou incapaz de sentir, mas sim assumir o controle daquilo que te mantém em equilíbrio. Ao se afastar de quem te deixou, em vez de se perder em angústia, você utiliza o momento para fortalecer suas bases internas. Descobre prazer em estar consigo mesmo, encontra segurança em suas escolhas e aprende a lidar com as próprias dores sem depender de apoio externo. Esse processo demonstra maturidade e torna claro para o outro que a ausência dele não foi suficiente para destruir sua paz. A cada decisão tomada sozinho, você demonstra autonomia. Pequenas atitudes diárias, como se dedicar ao trabalho, iniciar novos projetos ou reorganizar sua rotina, revelam que você não depende de ninguém para seguir adiante. Essa imagem de independência não é construída por frases ditas, mas por ações concretas.
Enquanto o outro espera sinais de carência, você responde com realizações. Esse contraste cria desconforto, pois mostra que sua ausência não paralisou nada. Pelo contrário, abriu espaço para que você se tornasse ainda mais capaz. Existe uma grande distinção entre necessitar da presença de alguém e escolher tê-la por perto. A autossuficiência coloca você nesse patamar, o de alguém que não precisa, mas decide. Essa mudança de perspectiva é devastadora para quem acreditava ser indispensável. Ao perceber que você é capaz de caminhar sozinho, o outro entende que sua presença nunca foi uma condição vital, apenas uma opção. E nada machuca mais do que descobrir que deixou de ser prioridade. Essa consciência desperta o arrependimento, pois mostra que o poder da escolha agora está em suas mãos. Ser autossuficiente gera um brilho próprio que não passa despercebido. É o reflexo da liberdade de quem vive sem amarras, sem correntes emocionais que limitam. Esse brilho se manifesta em cada atitude, no sorriso mais confiante, na postura ereta, na forma como você lida com desafios sem depender de apoio externo. Essa luz, quando percebida por quem partiu, causa dor, pois revela que a vida seguiu de forma plena. O arrependimento surge, não apenas por perder sua companhia, mas por perder alguém que agora irradia uma força renovada. Nada mexe mais com quem te deixou do que perceber que você não é mais o mesmo. A transformação visível, seja no corpo, na mente ou no estilo de vida, é um lembrete constante de que eles perderam uma versão ainda melhor de você. Cada mudança se torna um espelho doloroso que reflete não apenas sua evolução, mas também a estagnação de quem partiu. Quando alguém acredita que você ficará preso ao passado, o impacto de ver uma nova versão sua é devastador. A mudança inesperada, seja em aparência, postura ou conquistas, desarma quem partiu. O choque acontece porque o outro esperava encontrar fragilidade e encontra força. Essa surpresa incomoda, pois revela que a ausência não te destruiu, mas te impulsionou. O arrependimento nasce ao perceber que, enquanto eles esperavam que você sofresse, você floresceu. Adotar novos hábitos é uma forma poderosa de transformação. Uma rotina de cuidados físicos, aprendizado constante ou práticas de disciplina mental muda não só sua vida, mas também a forma como os outros te enxergam. Quem se afasta e depois observa essa evolução percebe que perdeu alguém em plena ascensão. Cada pequeno progresso se torna um lembrete doloroso. A versão que eles abandonaram já não existe mais, e a que surgiu é ainda mais valiosa. Esse contraste é insuportável para quem acreditava que você ficaria parado no tempo. O progresso não precisa ser exibido em palavras, ele fala por si mesmo. Conquistar metas, melhorar sua presença, elevar seu padrão de vida. Tudo isso incomoda porque não pode ser ignorado. O avanço silencioso é mais doloroso do que qualquer discurso, pois é uma prova viva de que você não precisou de ninguém para crescer. Quem partiu sente esse incômodo de forma constante, pois cada vitória sua se torna uma derrota pessoal para eles. É um lembrete diário de que a escolha de sair teve um preço alto. O maior poder da mudança visível está em mostrar que você nunca mais será aquela pessoa de antes. A evolução cria uma nova identidade, mais firme, mais confiante, mais atraente. Esse reflexo assusta, pois deixa claro que não há retorno ao passado. O arrependimento cresce quando percebem que perderam acesso a alguém que agora brilha de forma única. A dor não vem apenas da perda, mas da consciência de que o lugar que ocupavam já não existe mais. Você não é mais o mesmo, e isso os corrói por dentro. Poucas atitudes despertam tanto arrependimento quanto a firme decisão de não correr atrás. A ausência de procura é como um espelho que reflete dignidade e autodomínio. Quem foi embora espera ser seguido, mas quando descobre que não há perseguição, sente o peso da escolha feita. O orgulho de não buscar é a prova de que a sua paz vale mais do que qualquer retorno forçado. O primeiro instinto após uma rejeição costuma ser o de procurar explicações ou buscar reconciliação. No entanto, resistir a esse impulso é uma demonstração rara de disciplina emocional. O autocontrole aqui não é apenas sobre calar o desejo de enviar uma mensagem, mas sobre afirmar a si mesmo que sua vida não depende de validação alheia. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da insistência, reforça seu valor. Essa resistência constrói respeito e revela que você não se submete a caprichos momentâneos de quem decidiu partir. A rotina de quem te deixou começa a ser afetada quando percebe a ausência de qualquer gesto vindo de você.
A cada dia em que não recebe um sinal seu, cresce a sensação de vazio. O silêncio se torna um lembrete constante de que você não se importa em reocupar o espaço perdido. Esse vazio é corrosivo, porque rompe com a expectativa de ser lembrado ou desejado. A ausência se transforma em presença incômoda. Ela está em cada lembrança, em cada situação que antes era compartilhada. A distância não é apenas física, mas também emocional. Manter-se afastado demonstra que você não precisa do outro para continuar vivendo. Esse afastamento gera um vazio profundo no coração de quem acreditava ser indispensável. O desconforto vem justamente do contraste. Enquanto eles esperavam dependência, encontraram liberdade. Esse vazio machuca porque não pode ser preenchido por outras presenças com facilidade. Ele carrega uma mensagem implícita. Você não precisa de ninguém para seguir. Mas sua ausência é insubstituível. A soma da resistência, da ausência e da distância gera inevitavelmente arrependimento. O outro percebe que subestimou sua força e superestimou sua importância. Esse arrependimento não surge de imediato, mas cresce com o tempo, alimentado pelo silêncio constante. É como uma ferida que não cicatriza porque não encontra resposta ou justificativa. Quando se dão conta de que você nunca correu atrás, entendem que perderam alguém com dignidade e firmeza. Esse reconhecimento é doloroso, porque mostra que a decisão de partir custou caro demais. Poucas coisas despertam mais arrependimento do que ver alguém brilhar socialmente depois de ter sido deixado de lado. O olhar de quem partiu, ao observar sua nova postura diante do mundo, sente-se atingido por uma verdade desconfortável. Você não apenas seguiu adiante, mas encontrou maneiras de se destacar. O brilho social incomoda porque expõe o contraste entre sua evolução e a estagnação de quem acreditava que você ficaria perdido. Uma das primeiras etapas para resgatar o brilho é reconstruir a forma como você se apresenta. Isso envolve desde a postura até a forma de se relacionar com os outros. Estar em lugares diferentes, cercado de pessoas novas, mostra que sua vida continua em movimento. Essa reconstrução revela força e envia uma mensagem clara. Sua identidade não foi definida pela perda. Quem observa de fora percebe que você não apenas está presente, mas está se destacando no ambiente coletivo. A imagem é um dos pontos mais visíveis do seu crescimento. Mudar o estilo, cuidar da aparência, transmitir confiança no olhar e nos gestos cria um impacto profundo. Quem um dia acreditou que você ficaria fragilizado encontra agora uma versão mais firme e atraente. Essa imagem renovada age como um lembrete doloroso. A pessoa que foi deixada para trás não existe mais. O arrependimento nasce ao perceberem que desperdiçaram alguém que hoje exibe uma energia transformada e magnética. A presença social não precisa ser exagerada, basta ser notada nos momentos certos. Mostrar sua evolução em encontros, redes sociais ou até em pequenos gestos do cotidiano é suficiente para criar incômodo. Essa exposição estratégica não tem como objetivo ostentar, mas sim mostrar de forma natural que você está em constante movimento. Cada imagem, cada aparição, funciona como uma lembrança incômoda para quem acreditava que sua ausência teria impacto devastador. Em vez disso, eles se deparam com alguém que floresce diante de todos. Para quem partiu, ver você socialmente bem-sucedido é uma ferida aberta. A mente se confronta com uma realidade amarga. Você não apenas sobreviveu, mas prosperou em público. O arrependimento cresce porque cada vez que o outro te vê sorrindo, interagindo ou sendo reconhecido, sente o peso da escolha que fez. Esse efeito psicológico é devastador, pois desmonta qualquer narrativa criada de que você estaria abatido. O brilho social é, portanto, uma forma silenciosa de vitória, que faz com que o arrependimento se instale de forma inevitável. Quem te deixou provavelmente esperava presenciar explosões de raiva, lágrimas intermináveis ou demonstrações de fraqueza. No entanto, quando encontra calma e domínio interior, sente um choque difícil de suportar. O controle das emoções é uma arma poderosa, pois revela que você não se permite ser arrastado pela tempestade. Essa serenidade desconcerta e cria arrependimento profundo em quem acreditava ter abalado seu equilíbrio. Não reagir de forma impulsiva é uma das maiores provas de força. Raiva e tristeza são emoções naturais, mas quando controladas, deixam de ser armas contra você e se transformam em ferramentas de crescimento. O outro esperava encontrar alguém consumido por ressentimento,
mas se depara com alguém que sabe lidar com sua dor em silêncio. Esse domínio mostra maturidade e estabilidade emocional, qualidades que não podem ser ignoradas. O arrependimento nasce porque eles percebem que não conseguiram te destruir, apenas fortaleceram sua capacidade de enfrentar adversidades. A serenidade diante das provocações é algo que desarma completamente quem acreditava ter poder sobre você. A calma não significa apatia, mas firmeza. Estar tranquilo quando se esperava desespero gera um impacto psicológico enorme. O outro começa a se questionar. Por que ele não reage? Por que não demonstra fraqueza? Esse questionamento machuca porque revela que você não depende emocionalmente da presença deles para manter sua paz. Cada momento de tranquilidade é uma vitória silenciosa que pesa no coração de quem te deixou. Autocontrole é uma virtude rara, admirada até mesmo pelos que tentam te ferir. Quem observa percebe que, apesar da dor, você mantém sua postura firme. Esse comportamento gera respeito, mesmo que não admitam. O arrependimento cresce porque eles entendem que perderam alguém com um nível de equilíbrio emocional que não se encontra facilmente. Enquanto muitos sucumbem às próprias emoções, você se mantém de pé, mostrando que seu valor não depende de circunstâncias externas. Esse respeito involuntário é uma das maiores vitórias silenciosas. Ao dominar suas emoções, você cria um contraste direto com quem partiu. Enquanto você demonstra estabilidade e crescimento, o outro, muitas vezes, continua preso a atitudes impulsivas e escolhas inconsistentes. Esse contraste é doloroso porque revela que a decisão de sair não trouxe vantagem alguma. Pelo contrário, destacou ainda mais sua força diante da fraqueza alheia. Esse espelho causa arrependimento, pois mostra que, em vez de encontrar alguém fragilizado, encontram alguém fortalecido. O controle das emoções se torna, assim, um lembrete constante de que a verdadeira vitória está em não se deixar dominar pelo que acontece fora de você. Nada causa mais inquietação em quem partiu do que perceber que sua presença não é facilmente acessível. Quando você se torna raro, sua ausência começa a pesar de forma insuportável. A escassez desperta desejo, alimenta a imaginação e cria a sensação de que algo de valor foi perdido. Esse movimento silencioso transforma você em alguém que não pode ser ignorado, e o arrependimento surge, inevitavelmente. Estar sempre acessível faz com que sua presença seja banalizada. A verdadeira força está em aprender a dizer não, em recusar convites ou mensagens quando não são convenientes. Essa atitude constrói um novo padrão, o de alguém que não pode ser chamado a qualquer momento. Quem acreditava ter acesso ilimitado começa a sentir a diferença. A dificuldade em encontrar você gera desconforto, porque transmite a ideia de que sua atenção é preciosa e não será desperdiçada em quem não soube valorizá-la. Diminuir os acessos ao seu mundo cria um impacto profundo. Isso pode acontecer no dia a dia, nas redes sociais ou até em conversas comuns. Não compartilhar detalhes de sua rotina, restringir informações e limitar interações faz com que sua vida se torne mais enigmática. Essa redução de facilidades gera arrependimento porque desperta uma curiosidade insaciável. O outro percebe que não pode mais acompanhar seus passos, e essa barreira psicológica é dolorosa, pois mostra que perdeu privilégios que antes eram automáticos. A raridade aumenta o valor. Aparecer em momentos específicos, estar em ambientes diferentes e selecionar as pessoas com quem divide seu tempo transforma você em alguém especial. Essa escassez cria uma aura de exclusividade que incomoda quem partiu. Enquanto antes você estava sempre por perto, agora é visto como alguém que escolhe onde estar e com quem estar. Essa mudança é devastadora, porque revela que sua presença não é apenas desejada, mas disputada. O arrependimento cresce na mesma medida em que você se torna menos acessível. Tudo que é fácil tende a ser subestimado. Ao se tornar difícil de alcançar, você desperta um desejo intenso. O outro começa a sentir falta justamente porque não tem mais controle sobre sua vida. O que era dado como certo agora é inalcançável, e isso corrói por dentro. A mente passa a criar cenários, imaginar sua rotina, pensar com quem você está e por que não está disponível. Essa dificuldade em ter acesso se transforma em desejo, e o desejo, inevitavelmente, traz arrependimento pela decisão de abrir mão de algo que agora parece indispensável. Poucas dores são tão agudas quanto assistir de longe alguém que um dia esteve ao seu lado alcançar patamares mais altos.
O sucesso funciona como um espelho cruel para quem acreditou que sua ausência seria um obstáculo. Em vez disso, o crescimento constante revela que a escolha de partir custou caro, pois agora o brilho que emana de você se transforma em um lembrete amargo da oportunidade perdida. O sucesso pode se manifestar de várias formas: conquistas no trabalho, avanço nos estudos, melhoria de condições de vida ou até realizações pessoais. Cada passo dado em direção a uma vida melhor envia uma mensagem silenciosa. Você não apenas sobreviveu, como prosperou. O arrependimento começa a surgir porque o outro percebe que perdeu alguém que, com disciplina e dedicação, transformou sua própria realidade em um caminho de vitórias. O que mais incomoda não são as palavras, mas as evidências. Uma promoção recebida, uma mudança positiva no estilo de vida ou uma nova realização se tornam sinais claros de progresso. Essas conquistas visíveis machucam porque não podem ser negadas. Enquanto quem partiu esperava fragilidade, encontra alguém que sobe degrau por degrau. Cada conquista é um lembrete doloroso de que você não precisava de apoio externo para alcançar seus objetivos. As vitórias, por menores que sejam, têm um efeito devastador no coração de quem acreditava que você ficaria estagnado. A inveja começa a se misturar com o arrependimento, pois cada passo seu é visto como uma derrota pessoal deles. O desconforto cresce porque fica evidente que, ao invés de se abater, você usou a perda como combustível para evoluir. Esse incômodo silencioso é constante, porque o sucesso não desaparece. Ele se multiplica e se expande, sempre lembrando ao outro o erro que cometeu. O reflexo do sucesso desperta sentimentos que não podem ser controlados facilmente. A inveja se instala primeiro, mas logo se transforma em arrependimento profundo. Quem observa entende que não apenas perdeu alguém, mas perdeu no momento em que esse alguém mais crescia. Essa consciência é dolorosa porque revela que o afastamento não te paralisou, mas te impulsionou para um nível superior. O arrependimento, nesse caso, não vem apenas pela perda de companhia, mas pela percepção amarga de que eles abriram mão de uma pessoa que hoje é sinônimo de vitória. Entre todas as armas silenciosas, a indiferença é talvez a mais devastadora. Enquanto o outro espera reações emocionais, encontra apenas frieza calculada. Essa ausência de importância aparente provoca um desconforto profundo, porque desmonta a ilusão de que ainda existe controle sobre seus sentimentos. O jogo da indiferença é cruel porque não grita, apenas mostra que você já não se importa. Demonstrar frieza não significa ser cruel, mas assumir uma postura que transmite neutralidade. Essa estratégia funciona porque quem te deixou esperava dor visível. Ao invés disso, encontra serenidade e distanciamento. Essa frieza é interpretada como sinal de desapego, portanto, como derrota pessoal. Cada gesto seu sem entusiasmo ou envolvimento deixa claro que você não está interessado em manter laços que já foram rompidos. Isso abala o orgulho do outro e abre espaço para o arrependimento. Existe uma linha tênue entre ignorar e agir com sabedoria. A indiferença verdadeira não é descaso infantil, mas autocontrole maduro. Ela mostra que você compreendeu que não vale a pena gastar energia em situações que não agregam valor. Essa escolha desconcerta, porque transmite superioridade emocional. O arrependimento nasce justamente dessa percepção. Perceberam que perderam alguém que não reage de forma impulsiva, mas que sabe escolher onde investir sentimentos. Uma palavra dita em raiva pode ser esquecida com o tempo, mas o desprezo silencioso marca de maneira muito mais profunda. Ao mostrar indiferença, você faz com que o outro se sinta invisível, irrelevante. Essa sensação é insuportável para quem acreditava ser indispensável. O desprezo incomoda porque não deixa espaço para justificativas, nem para a ideia de que ainda existe influência sobre você. Ele é simples, direto e definitivo, e por isso machuca mais do que qualquer discussão. Discussões podem alimentar a falsa sensação de importância, pois ainda existe troca de energia. O silêncio, por outro lado, é uma sentença. Ele pesa porque revela a ausência total de interesse. Cada vez que você escolhe não responder, não explicar, não justificar, o outro sente a distância aumentar. Essa ausência de diálogo se transforma em um fardo emocional, difícil de carregar. O arrependimento surge porque eles entendem que não têm mais poder de causar impacto em sua vida. E isso é doloroso demais para ser ignorado.
Superar o passado é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. Quando quem te deixou percebe que você não carrega mais o peso da dor, sente um choque inesperado. A liberdade que nasce da superação incomoda, porque revela que a perda não foi capaz de aprisionar sua vida. Esse desapego é uma ferida aberta para quem acreditava que sempre teria espaço em sua memória. A superação começa dentro de você. É um momento em que a dor deixa de ser combustível para sofrimento e se transforma em aprendizado. Esse processo é silencioso, mas poderoso, pois mostra que você não precisa mais se prender a lembranças para seguir. Quando o outro percebe que você está livre internamente, entende que já não existe poder sobre suas emoções. O arrependimento nasce porque eles veem que a tentativa de ferir resultou apenas em fortalecimento. Assumir o papel de vítima pode até gerar compaixão, mas não inspira respeito. A verdadeira força está em não se colocar nesse lugar. Ao enfrentar a perda com dignidade, você envia uma mensagem clara. Sua vida não será definida por rejeição. Essa postura incomoda profundamente quem esperava te ver frágil e dependente. O arrependimento surge porque, em vez de lamentações, encontram alguém que escolheu erguer a cabeça e continuar avançando sem se apegar ao que já passou. Superar não é fingir estar bem, mas de fato transformar a dor em crescimento. Essa diferença é perceptível, porque a evolução real se manifesta em atitudes consistentes, em escolhas maduras e em uma energia renovada. O outro observa e percebe que a pessoa que um dia sofreu agora irradia força genuína. Esse testemunho de superação causa desconforto, pois desmonta a narrativa de que você ficaria preso ao passado. Cada passo dado adiante é um lembrete cruel de que eles perderam alguém que não olha mais para trás. Enquanto você segue em frente, quem partiu permanece com a lembrança de suas próprias escolhas. Essa memória se torna amarga, porque eles entendem que não tem mais espaço em sua história. O arrependimento cresce ao perceberem que não apenas perderam sua presença, mas também qualquer poder de influenciar seus sentimentos. O que antes era um peso em sua vida agora é apenas sombra no passado, mas para eles se transforma em tormento constante. Essa consciência é dolorosa demais para ser ignorada. O mistério tem um poder que atrai e incomoda ao mesmo tempo. Quando alguém não consegue decifrar completamente sua vida, a mente cria cenários que despertam desejo e arrependimento. O encanto do mistério não exige explicações, apenas o silêncio estratégico de quem sabe que deixar dúvidas é mais poderoso do que oferecer respostas. A transparência total pode ser confortável, mas raramente gera impacto. Quando você escolhe não expor cada detalhe, cria uma barreira invisível que instiga a curiosidade. Quem partiu espera ter acesso a informações sobre você, mas encontra silêncio e discrição. Esse bloqueio é perturbador porque impede previsões. O arrependimento começa a surgir justamente quando percebem que não têm mais a menor ideia de como você vive hoje. A mente humana não suporta espaços vazios. Quanto menos informações alguém tem sobre você, mais cenários passa a imaginar. Essa curiosidade é corrosiva, porque não encontra respostas claras. A ausência de notícias, de detalhes ou de explicações gera ansiedade. Quem te deixou sente o peso dessa lacuna, pois percebe que perdeu não apenas sua presença, mas também a possibilidade de compreender seus passos atuais. Essa incerteza é um tormento constante. O segredo é uma das armas mais sutis do mistério. Não se trata de inventar histórias, mas de manter controle sobre o que os outros sabem a seu respeito. Guardar certos aspectos da sua vida para si cria um campo de especulações inevitáveis. Esse controle psicológico é devastador para quem acreditava ter acesso total a você. O arrependimento cresce porque a falta de respostas os coloca em posição de vulnerabilidade, onde cada possibilidade imaginada é mais dolorosa do que a realidade. A dúvida constante é um peso difícil de carregar. Quem não sabe como você está, com quem está ou o que faz, vive em conflito interno. Essa dúvida vira tormento porque não encontra solução. A cada silêncio, a cada ausência de informação, o outro mergulha em questionamentos. O arrependimento atinge seu ápice quando percebem que não têm mais nenhum controle sobre sua vida. O encanto do mistério, então, se transforma em uma prisão psicológica para eles, enquanto para você é apenas liberdade silenciosa. Cuidar de si mesmo é uma resposta silenciosa, mas devastadora, para quem acreditou que você ficaria destruído. O autocuidado transforma não apenas sua aparência, mas também sua energia.
sua postura e sua confiança. Quando o outro percebe que você se tornou mais forte e equilibrado ao priorizar a si mesmo, o arrependimento inevitavelmente se instala. O primeiro passo do autocuidado é tratar corpo e mente como aliados inseparáveis. Alimentação equilibrada, exercícios físicos e descanso adequado mostram disciplina e comprometimento consigo mesmo. Paralelamente, buscar momentos de paz, leitura e reflexão fortalece a mente. Essa combinação cria uma nova vitalidade que não passa despercebida. Quem partiu sente desconforto ao notar que, em vez de se fragilizar, você floresceu de dentro para fora. Priorizar-se não significa egoísmo, mas reconhecer o próprio valor. Colocar suas necessidades em primeiro lugar envia uma mensagem clara. Você não será mais negligenciado nem por si mesmo, nem pelos outros. Esse posicionamento firme causa arrependimento, porque demonstra que você já não está disposto a aceitar migalhas emocionais. Quem um dia acreditou que teria sempre espaço percebe que perdeu alguém que aprendeu a se valorizar. Esse aprendizado muda completamente a dinâmica, pois mostra que sua vida agora segue um padrão elevado. O autocuidado cria uma linha divisória entre evolução e estagnação. Enquanto você investe em si mesmo e se fortalece, o outro muitas vezes continua repetindo velhos hábitos. Esse contraste é doloroso porque destaca claramente as diferenças. O arrependimento cresce quando eles comparam sua nova postura com a vida limitada que escolheram levar. Cada progresso seu é um lembrete de que poderiam ter acompanhado esse crescimento, mas preferiram se afastar. Essa percepção corrói porque mostra que a perda foi ainda maior do que imaginavam. O autocuidado transmite uma mensagem sem palavras. Você é alguém que se respeita. Essa evolução pessoal fala mais alto do que qualquer discurso. A confiança refletida no olhar, a energia renovada e a serenidade de quem se prioriza incomodam profundamente quem acreditava que você estaria enfraquecido. O arrependimento se instala porque eles percebem que não apenas perderam sua presença, mas também abriram mão de alguém que agora se tornou ainda mais valioso. Essa mensagem silenciosa é, ao mesmo tempo, simples e devastadora. O desapego é uma das atitudes mais poderosas que alguém pode adotar após uma rejeição. Enquanto muitos se prendem ao passado e cultivam ressentimento, escolher soltar aquilo que não se pode controlar é um ato de liberdade. Para quem te deixou, ver essa leveza é insuportável, pois demonstra que você já não carrega o peso da perda. O primeiro passo do desapego é compreender que não temos domínio sobre as escolhas dos outros. Essa consciência liberta, porque elimina a ilusão de tentar mudar o que já foi decidido. Quando você solta o que não está em suas mãos, abre espaço para focar no que realmente importa, sua própria evolução. Quem observa de fora percebe essa tranquilidade e sente o choque de notar que não exerce mais nenhuma influência sobre sua vida. Esse gesto de soltar é devastador para o ego de quem acreditava ser indispensável. Guardar rancor é como carregar correntes invisíveis que te mantêm preso ao passado. Escolher não alimentar esse sentimento é uma prova de força. O outro espera mágoa, acusações ou lembranças dolorosas, mas encontra serenidade. Essa ausência de rancor gera arrependimento porque mostra que você não se desgasta com lembranças. Pelo contrário, você se liberta delas. Esse peso que você não carrega se transforma em fardo para o outro, que passa a sentir a gravidade das próprias escolhas. O desapego gera uma leveza que se manifesta no jeito de andar, no olhar e até no sorriso. Essa leveza não é fingida, mas resultado de um coração que não se agarra ao que não faz mais sentido. Essa postura impressiona, porque transmite paz verdadeira. Para quem te deixou, é doloroso perceber que você encontrou equilíbrio sem precisar da presença deles. O arrependimento nasce quando eles entendem que, enquanto esperavam vê-lo preso a lembranças, você escolheu caminhar livre. A paz conquistada através do desapego é um espelho cruel para quem não soube valorizar sua presença. Essa tranquilidade expõe que você já não depende de nada externo para se sentir completo. O arrependimento surge porque o outro percebe que perdeu alguém que alcançou um nível de maturidade raro. Essa paz pessoal é algo que não pode ser forçado, nem imitado, apenas conquistado com escolhas firmes. E perceber que você a possui é um lembrete doloroso da decisão que eles tomaram. A confiança é uma qualidade que não pode ser disfarçada. Ela se revela no olhar, na forma de falar e até na maneira de ocupar um espaço. Quando você se levanta com firmeza,
sem temer a ausência de quem foi embora, transmite uma mensagem silenciosa. Sua vida está sob controle. Para quem te deixou, esse brilho é doloroso, pois evidencia o quanto perdeu alguém que aprendeu a acreditar em si mesmo. A confiança começa pelo corpo. A forma como você caminha, mantém a cabeça erguida e olha nos olhos transmite segurança. Essa postura intimida porque mostra que você não está à procura de aprovação. Quem observa percebe imediatamente que está diante de alguém fortalecido. O arrependimento cresce porque, em vez de encontrar fragilidade, encontram firmeza. A simples maneira de se apresentar já é suficiente para desmontar qualquer ideia de que você estaria abalado. O respeito não é pedido, mas conquistado. A confiança atrai olhar e impõe presença sem que você precise pronunciar uma palavra. Essa força silenciosa incomoda quem acreditava que você dependeria da validação deles. O arrependimento surge ao perceberem que, enquanto você se tornou alguém digno de admiração, eles perderam espaço em sua vida. Esse contraste é doloroso porque revela que você já não precisa de ninguém para ser respeitado. Pessoas confiantes se tornam naturalmente atraentes. Esse magnetismo não está ligado apenas à aparência, mas à energia transmitida por quem acredita em si. Essa aura atrai oportunidades, amizades e até novos relacionamentos. Para quem partiu, é devastador perceber que você se tornou ainda mais desejado justamente após a separação. O arrependimento nasce quando entendem que abriram mão de alguém que agora chama a atenção de muitos, justamente pelo brilho que a autoconfiança proporciona. O maior sinal de confiança é não ter medo de perder. Quando você se mostra tranquilo diante da ausência de quem foi embora, transmite que sua felicidade não depende de fatores externos. Esse desapego revela uma liberdade que incomoda profundamente. Quem esperava dependência encontra independência. Quem esperava insegurança encontra serenidade. O arrependimento é inevitável, porque eles percebem que perderam alguém que aprendeu a viver sem medo. Existe um momento em que todas as escolhas silenciosas, toda a disciplina e cada gesto de autodomínio se unem em um resultado inevitável: a vitória final. Essa vitória não precisa de palavras, porque se manifesta em atitudes, conquistas e na paz que você alcançou. Para quem partiu, assistir a esse desfecho é doloroso, pois significa encarar o arrependimento em sua forma mais cruel. O primeiro sinal da vitória final é ver sua vida florescer além de qualquer expectativa. Novos projetos, relacionamentos saudáveis e conquistas pessoais revelam que você superou completamente a fase de dor. Essa realidade contrasta com o que o outro imaginava: alguém fragilizado e estagnado. O choque de ver você vivendo melhor é profundo, porque desmonta a ideia de que a ausência dele seria insuportável. O arrependimento surge justamente quando percebem que, em vez de te paralisar, a perda foi um impulso para seu crescimento. Não existe resposta mais forte do que a realização. Cada meta alcançada se torna uma mensagem silenciosa que ecoa mais alto do que qualquer confronto. Quem te deixou se depara com um cenário em que você já não precisa provar nada a ninguém, pois seus feitos falam por si. Essa realização é dolorosa para eles porque mostra que perderam alguém que aprendeu a transformar dor em força. O arrependimento cresce porque não há como negar o brilho da sua nova realidade. Em muitos casos, a vitória final desperta no outro o desejo de voltar. O arrependimento é tão grande que eles procuram novamente sua presença, muitas vezes em posição de fragilidade. O retorno inesperado, marcado por pedidos de desculpa ou tentativas de reaproximação, revela o quanto eles subestimaram seu valor. Ver essa inversão de papéis é o ápice da vitória, pois confirma que todo o silêncio, toda a indiferença e toda a disciplina surtiram efeito. O poder agora está em suas mãos. O último estágio do arrependimento é quando ele se manifesta em palavras, pedidos de desculpas, justificativas ou até declarações de que sentem sua falta surgem porque o peso das escolhas passadas se tornou insuportável. Essa confissão, porém, não é necessária para validar sua vitória. A verdadeira conquista já aconteceu dentro de você, quando aprendeu a viver em paz, sem depender do outro. O arrependimento dele se transforma em apenas mais uma prova de que sua decisão de se valorizar foi a escolha certa. O silêncio tem um poder que poucos compreendem. Quando alguém espera ouvir sua voz, receber uma mensagem ou até uma reação, e nada acontece, o peso desse vazio começa a se tornar insuportável. O silêncio prolongado não é apenas ausência de palavras,
Ele é um lembrete constante de que você já não está disponível. Para quem te deixou, essa ausência se transforma em dor, alimentando lentamente o arrependimento. A maioria acredita que o silêncio dura apenas alguns dias, até que a saudade fale mais alto. No entanto, quando o tempo passa e você não quebra essa quietude, o efeito é devastador. Cada dia sem resposta aumenta a tensão. O outro começa a perceber que perdeu espaço em sua vida, que já não pode mais contar com sua atenção imediata. Esse silêncio prolongado é uma prova viva de disciplina e força. Ele mostra que você não precisa mais correr atrás. E essa constatação machuca profundamente. A ausência não é apenas física, mas também emocional. Quem partiu começa a sentir falta de pequenas coisas que antes eram certas. Um sorriso, uma mensagem, uma lembrança compartilhada. Quando tudo isso desaparece e não retorna, nasce uma inquietação que cresce a cada dia. A mente passa a questionar o que você está fazendo, com quem está e por que não aparece mais. Essa inquietação se torna uma ferida aberta, porque não encontra resposta. O arrependimento surge quando percebem que o vazio deixado por você é maior do que imaginavam. O orgulho de quem decide ir embora geralmente é sustentado pela expectativa de que você vai procurar, pedir explicações ou implorar por atenção. Mas quando a espera se prolonga e nada acontece, esse orgulho começa a ruir. Cada minuto sem contato é um golpe na vaidade de quem acreditava ser indispensável. O silêncio se transforma em um espelho cruel, mostrando que você não precisa de ninguém para seguir. Essa espera é insuportável porque desmonta a ilusão de superioridade que o outro carregava. Com o tempo, o silêncio deixa de ser apenas ausência para se tornar dor concreta. O outro sente a falta como se fosse uma presença constante, lembrando a cada instante daquilo que não pode mais ter. Esse vazio corrói porque não há como preenchê-lo facilmente. Nenhuma distração, nenhuma nova companhia é capaz de apagar a lembrança de quem se afastou sem dar valor. O arrependimento atinge seu ápice quando a dor do silêncio se torna maior do que qualquer prazer momentâneo encontrado fora da relação. Poucas coisas incomodam mais quem partiu do que perceber a sua evolução constante. A transformação pessoal exerce um magnetismo natural, capaz de atrair olhares e despertar arrependimento em silêncio. Quando você mostra, sem precisar falar, que se tornou alguém ainda mais forte e completo, o peso dessa mudança se torna insuportável para quem acreditava que sua ausência traria fraqueza. A evolução pessoal começa pela quebra de padrões que antes te limitavam. Velhos hábitos, inseguranças e até formas de pensar são substituídos por atitudes mais firmes. Essa mudança é notada rapidamente, pois quem te conhecia de perto esperava encontrar a mesma pessoa. Ao se depararem com uma nova postura, entendem que perderam não apenas alguém do passado, mas também a oportunidade de acompanhar sua renovação. Esse choque inicial é o primeiro passo para despertar o arrependimento. A verdadeira evolução não precisa ser exibida em palavras. Ela se revela na energia de quem caminha com confiança. Você não precisa anunciar conquistas ou gritar vitórias. Basta viver de acordo com seu crescimento. Essa energia silenciosa é magnética porque transmite força e serenidade ao mesmo tempo. Para quem te deixou, perceber essa nova vibração é doloroso, pois revela que, em vez de desmoronar, você floresceu de forma discreta e admirável. Cada detalhe da sua vida passa a refletir a evolução. Sua postura, suas escolhas, seus relacionamentos e até sua forma de falar. Essa nova versão impressiona porque deixa claro que você não está preso ao passado. O reflexo que você transmite é de alguém que não apenas superou a perda, mas se reinventou a partir dela. Quem observa sente o impacto dessa mudança e entende que desperdiçou a chance de estar ao lado de alguém que hoje brilha de maneira diferente. O progresso atrai naturalmente a atenção, e é impossível ignorá-lo. Novas oportunidades, reconhecimento social e conquistas pessoais se tornam visíveis para todos, inclusive para quem acreditou que sua ausência seria devastadora. Esse progresso causa incômodo porque expõe o erro da decisão de partir. O arrependimento nasce quando eles percebem que você não apenas seguiu em frente, mas alcançou um patamar mais alto. Essa constatação corrói, pois cada passo adiante seu é sentido como uma derrota silenciosa para quem te deixou. Poucas dores são tão agudas quanto perceber tarde demais o valor de algo perdido. Quem te deixou acreditando que poderia viver sem sua presença, cedo ou tarde,
se depara com o peso da desvalorização. O preço desse erro é alto. O arrependimento nasce justamente quando entendem que abriram mão de alguém que carregava um valor muito maior do que imaginaram. A desvalorização começa quando a pessoa acredita que sua presença era garantida. Esse excesso de confiança faz com que não enxerguem sua importância real. Mas, com o tempo, a ausência mostra o contrário. Cada detalhe que parecia comum passa a ser lembrado com dor. A atenção, o cuidado, o apoio emocional. Tudo aquilo que foi ignorado se torna insubstituível. Esse reconhecimento tardio é devastador porque não há como voltar no tempo. Quem não valorizou acaba preso em uma contradição. De um lado, a forma como tratou você com descaso. Do outro, a percepção clara de que perdeu algo raro. Esse contraste gera um impacto psicológico profundo. É como se o erro fosse repetido em um filme constante dentro da mente. Lembram-se de cada momento em que poderiam ter agido diferente. O arrependimento nasce exatamente nesse ponto, quando o valor real se torna evidente apenas após a perda. A consciência de que você tinha mais valor do que imaginaram não vem de imediato, mas cresce lentamente. Pequenos gatilhos, uma lembrança, uma situação do dia a dia ou até a comparação com outras pessoas, despertam essa percepção. No entanto, quando ela surge, já é tarde demais. Essa consciência tardia é dolorosa porque não há como desfazer as escolhas feitas. O arrependimento se transforma em um peso diário, lembrando que a desvalorização custou caro demais. O preço da desvalorização é sentido de forma silenciosa, mas profunda. A pessoa começa a carregar um arrependimento que corrói, pois não há como recuperar o que foi perdido. Cada lembrança se transforma em um lembrete do erro cometido. Essa dor não é apenas sobre a perda, mas sobre o reconhecimento de que se deixou escapar alguém que poderia ter sido fundamental. O arrependimento final não traz soluções, apenas a certeza amarga de que o valor de alguém só foi percebido quando já era tarde demais. O distanciamento, quando praticado com firmeza, é uma arma silenciosa que atinge em cheio o orgulho de quem acreditou que ainda teria acesso a você. A frieza calculada desconcerta porque não oferece brechas, não abre espaço para diálogos e não deixa rastros de dependência. Esse afastamento gela por dentro quem esperava proximidade, transformando a ausência em um castigo doloroso. Não se afastar apenas por impulso, mas por escolha consciente, é o que dá poder ao distanciamento frio. Essa estratégia mostra que você controla suas ações e não será arrastado por emoções passageiras. Cada vez que se mantém distante, reforça a ideia de que não precisa do outro para se sentir completo. Esse afastamento é perturbador porque desmonta a expectativa de ser procurado, revelando que a decisão de não estar presente é firme e inabalável. Um dos pontos mais fortes do distanciamento frio é cortar os canais de acesso. Isso pode ser feito de maneira sutil. Menos presença em lugares conhecidos, redução de contato digital ou até evitar conversas triviais. Esse bloqueio estratégico cria uma barreira quase intransponível. Para quem foi afastado, a sensação é de impotência, pois já não possui o privilégio de acompanhar sua vida. Esse corte provoca arrependimento, já que torna claro que o espaço perdido dificilmente será recuperado. O silêncio associado ao distanciamento é ainda mais devastador. Ele gera uma ansiedade constante em quem esperava respostas rápidas ou atenção imediata. A falta de retorno é interpretada como indiferença absoluta, e isso abala profundamente a autoestima do outro. A ansiedade cresce porque a mente busca explicações para a frieza recebida. Não encontrando, cria cenários dolorosos. Essa inquietação abre caminho para o arrependimento, pois mostra que perder sua presença custou a paz interior. A frieza emocional é um castigo silencioso, mas extremamente eficaz. Diferente da raiva, que demonstra interesse, o gelo mostra total desapego. Ele faz com que o outro se sinta invisível, irrelevante e descartado. Essa sensação corrói porque revela que não há mais espaço para proximidade. Cada gesto frio, cada olhar indiferente, funciona como um lembrete de que o vínculo foi rompido de forma definitiva. O arrependimento nasce dessa constatação. O calor que antes existia foi substituído por um gelo impenetrável. Uma das maiores torturas para quem te deixou é se ver obrigado a comparar sua vida atual com a sua. Essa comparação não é escolhida. Ela surge de forma automática, em cada detalhe, em cada lembrança. O resultado é sempre doloroso,
porque o contraste entre o que perderam e o que você se tornou revela um erro irreparável. Quem decidiu se afastar descobre cedo ou tarde que a mente é implacável. Cada conquista sua, cada sorriso ou momento de superação é comparado com a situação em que eles se encontram. A mente cria uma balança constante. De um lado, a vida que deixaram escapar. Do outro, a realidade presente. Essa comparação se torna insuportável, pois raramente pesa a favor de quem partiu. O arrependimento nasce nesse desequilíbrio. Enquanto você segue em frente, cresce e evolui. Quem te deixou percebe que ficou parado. Essa sensação de atraso é perturbadora, porque transforma você em um espelho vivo do que eles poderiam ter acompanhado. O reflexo é cruel. Sua evolução mostra, de maneira silenciosa, a estagnação do outro. Esse contraste aumenta a dor, pois reforça a consciência de que as escolhas feitas tiveram consequências definitivas. Toda comparação traz consigo um julgamento. Ao observar sua vida e confrontá-la com a deles, surge a clareza de que escolheram errado. Esse peso é esmagador, porque não há como voltar no tempo. Cada progresso seu reforça a lembrança de que a decisão de se afastar foi um erro. Esse julgamento interno gera arrependimento constante, pois não existe como justificar ou apagar a escolha feita. A mente se torna uma inimiga, repetindo incansavelmente o mesmo veredito. Perderam algo valioso. O mais cruel da comparação é sua constância. Ela não acontece apenas em grandes momentos, mas em situações simples do cotidiano. Um gesto, uma foto, uma lembrança compartilhada. Qualquer detalhe serve como gatilho. Esse tormento diário impede que o outro encontre paz. A cada dia, a comparação se repete, trazendo a mesma conclusão dolorosa. Você está melhor sem eles. Esse ciclo interminável é o castigo mais severo, pois transforma o arrependimento em uma presença constante na vida de quem partiu. Ser autêntico é uma das qualidades mais raras, e ao mesmo tempo, mais poderosas. Quando alguém escolhe viver sem máscaras, sustentando suas verdades sem medo, transmite uma força que atrai respeito e causa arrependimento em quem não soube valorizar isso antes. A autenticidade incomoda porque deixa claro que você não precisa se moldar para agradar. A autenticidade começa quando você decide permanecer fiel aos seus princípios, mesmo diante da rejeição. Essa firmeza demonstra que você não depende da aprovação alheia para continuar. Quem te deixou esperava encontrar alguém disposto a mudar apenas para ser aceito, mas se depara com alguém que não abre mão da própria essência. Essa postura é dolorosa para o outro, porque mostra que perderam alguém com convicções firmes, algo que não se encontra facilmente. Muitos escolhem viver de aparências, escondendo fragilidades atrás de máscaras sociais. A autenticidade, no entanto, dispensa artifícios. Ser verdadeiro revela segurança, coragem e maturidade. Quando o outro percebe essa diferença, entende que esteve ao lado de alguém genuíno, enquanto talvez tenha escolhido seguir por caminhos de superficialidade. O arrependimento nasce dessa comparação. Perceber que trocaram verdade por ilusão foi uma das maiores falhas. Uma vida vivida com clareza e transparência transmite confiança. Quem é autêntico não precisa se justificar nem esconder nada, porque suas ações confirmam suas palavras. Essa coerência causa impacto, pois revela consistência. Quem partiu sente a dor de ter perdido alguém cuja vida era construída sem falsidade. Essa força silenciosa incomoda, porque o outro entende que abriu mão de algo raro, uma relação baseada na verdade. A autenticidade é desconfortável porque expõe a mediocridade de quem não soube valorizar. Ao se manter firme em sua verdade, você revela o contraste entre sua postura e a deles. Esse confronto é doloroso, pois mostra que o problema nunca esteve em você, mas nas escolhas equivocadas que fizeram. O arrependimento cresce quando percebem que perderam alguém que não precisava fingir para ser especial. A autenticidade se torna, então, uma lembrança incômoda e um lembrete constante do erro cometido. A ausência tem um poder curioso. Quanto mais tempo ela se prolonga, mais forte se torna. O que parecia vazio no início passa a ser lembrança constante, ocupando espaço na mente de quem acreditava que poderia simplesmente seguir em frente. Sua ausência se transforma em presença marcante, impossível de ser ignorada. Cada detalhe do cotidiano carrega um eco daquilo que já não está mais presente. Um gesto, uma palavra, uma situação que antes era compartilhada agora se torna lembrança.
Esse eco é perturbador porque reforça o contraste entre o passado e o presente. Quem te deixou sente que sua ausência não é apenas silêncio, mas uma voz constante lembrando o que foi perdido. Esse eco se transforma em dor, pois insiste em reaparecer mesmo sem ser convidado. A mente não é capaz de controlar totalmente as lembranças. Mesmo quando se tenta evitar, elas surgem espontaneamente, trazendo à tona momentos vividos. Essa insistência mental é um tormento, porque coloca você novamente no centro da atenção do outro, mesmo contra a vontade. A ausência física não impede a presença emocional, que se fortalece dia após dia. O arrependimento começa a se enraizar justamente nesse ponto, na incapacidade de apagar aquilo que deveria estar esquecido. A saudade não depende de escolha, ela surge de forma inesperada. Quem te deixou pode até tentar ocupar o espaço com novas pessoas ou experiências, mas cedo ou tarde a saudade se impõe. Esse sentimento involuntário pesa, porque revela que sua presença tinha um valor único, impossível de ser substituído. A saudade constante se torna a prova viva de que a decisão de partir foi um erro, e essa constatação machuca profundamente. Com o tempo, a simples ausência se transforma em dor real. Já não é apenas a lembrança de algo perdido, mas um vazio que corrói por dentro. Essa dor é silenciosa, mas intensa, porque mostra que a vida não é mais a mesma sem você. O arrependimento alcança seu auge quando percebem que não podem mais voltar ao passado para corrigir a escolha feita. Sua ausência, que deveria significar liberdade, se converteu em uma prisão emocional. Pouca coisa causa mais impacto em quem te deixou do que ver sua capacidade de se reconstruir. A reconstrução não é apenas refazer o que foi quebrado, mas erguer algo maior e mais sólido. Quando o outro percebe que você encontrou forças para se reerguer, sente o peso da própria decisão. O orgulho da reconstrução se torna um lembrete doloroso de que você não precisa de ninguém para florescer. O primeiro passo da reconstrução é mostrar que sua vida não parou. Cada atitude independente demonstra que você não ficou estagnado após a perda. Ao reorganizar sua rotina, conquistar novos objetivos e assumir as rédeas do próprio caminho, você envia uma mensagem silenciosa. Não precisa de ninguém para continuar. Esse movimento incomoda profundamente quem esperava vê-lo fragilizado, pois revela que sua autonomia é inabalável. Reconstruir-se também é escolher não implorar por atenção ou retorno. Essa dignidade é uma arma poderosa, pois desmonta o orgulho do outro. Quem te deixou provavelmente acreditava que receberia pedidos de volta ou demonstrações de dependência, mas encontra alguém que se recusa a mendigar amor. Essa postura firme causa arrependimento, porque expõe que você preferiu crescer sozinho a aceitar migalhas de afeto. A reconstrução não exige discursos, apenas resultados. Cada conquista silenciosa aumenta o respeito que os outros têm por você, mesmo aqueles que decidiram partir. Esse respeito nasce porque sua força não se baseia em palavras, mas em atitudes visíveis. A ausência de reclamações ou justificativas fortalece ainda mais sua imagem. Quem observa, percebe que você conseguiu transformar dor em resiliência, e isso gera um desconforto inevitável em quem subestimou sua força. A maior vitória da reconstrução não está apenas no que é visível, mas na força interior que você desenvolveu. O olhar mais confiante, a postura firme e a serenidade que agora carrega são frutos de um processo profundo de autoconhecimento. Esse reflexo interno é impossível de ser ignorado. Para quem te deixou, é doloroso perceber que a decisão de sair apenas fortaleceu você. O arrependimento surge porque eles entendem que perderam alguém muito mais forte do que antes. Alguém que soube transformar ruína em alicerce. A resiliência é a capacidade de resistir às tempestades sem se quebrar. É transformar quedas em impulso e dor em aprendizado. Quem te deixou acreditando que você desmoronaria, ao perceber sua firmeza, sente um golpe profundo. A vitória da resiliência está justamente em mostrar que nada foi capaz de destruir sua essência, apenas a fortaleceu. A resiliência começa no momento em que você encara as dificuldades de frente. Em vez de se entregar ao desespero, escolhe resistir. Cada desafio superado é um testemunho de sua força. O outro esperava que você fosse sucumbir à rejeição, mas encontrou alguém que se manteve de pé. Essa postura desconcerta, porque evidencia que a perda não te destruiu, apenas te tornou mais resistente. O arrependimento surge da constatação de que subestimaram sua capacidade de suportar.
Mais do que resistir, a resiliência é a habilidade de se levantar após a queda. A cada vez que você se reconstrói, mostra que não depende de ninguém para retomar o caminho. Essa força de reerguer-se transmite dignidade e coragem. Para quem partiu, é doloroso ver que, em vez de fraqueza, encontrou superação. Esse contraste cria arrependimento, pois revela que perderam alguém capaz de transformar fracassos em novos começos. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre-se, a verdadeira vitória está em se valorizar. Então, se inscreva no canal, deixe o gostei e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem. E se quiser apoiar ainda mais, use o valeu aqui do YouTube. Nos comentários, escreva a palavra vitória, para mostrar que você chegou até o fim e está decidido a nunca mais se diminuir.